alunos! Tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos continuar falando sobre modelos de iluminação para computação gráfica. Então, no modelo de iluminação que a gente está aprendendo, cujo nome é modelo de Phong, a gente vai aprender agora a reflexão especular. Então, na última videoaula, a gente falou sobre a reflexão ambiente e reflexão difusa. E agora, para completar nosso modelo de iluminação, a gente vai aprender a reflexão especular. Então, a reflexão especular, vista em uma superfície brilhante, é o resultado da reflexão total, ou quase total, da luz incidente em uma área concentrada ao redor de um ângulo de reflexão especular. Tá. Então, a reflexão especular ela é mais vista em superfícies que são mais brilhantes. Ela também pode ser vista em superfícies rugosas, mas quanto mais brilhante, mais fácil perceber a reflexão especular. Então, na reflexão especular, é como se tivesse um ponto do objeto ali que ele ficasse tão iluminado que fica até quase branco aquela região na reflexão especular. Isso acontece, então, por quê? Então, chega o feixe de luz naquele ponto no objeto e a reflexão desse feixe de luz, parte absorvida, né, do feixe de luz, parte é refletida em todas as direções, seria a reflexão difusa, mas boa parte é refletida em uma única direção, que é a direção da reflexão especular. Então, deixa aquela região, naquele ângulo ali da reflexão especular, mais brilhante. Então, essa luz incidente, ela é refletida pela reflexão especular em uma área concentrada, que é aquela história que eu estava falando para vocês, por exemplo, aquela visão clássica de desenho de uma maçã que está super brilhante, que ela aí tem um trechinho ali de tão brilhante que está praticamente branco ali, por causa que ela está muito brilhante. Tá. Para calcular a reflexão especular, a gente vai precisar desses vetores que estão aqui nessa imagem. Então, primeiro imagine uma superfície, que nessa aqui, que seria o topo de uma esfera, e um dado ponto na superfície para o qual a gente está calculando a iluminação. Na videoaula anterior, a gente falou sobre os dois vetores que são o n e o l. Lembrando, o vetor n é o vetor normal unitário, que é normal a esse ponto na superfície, ou seja, faz ângulo de 90 graus nesse ponto na superfície. Tá. E ele tem que ser unitário, porque em computação gráfica a gente só trabalha com vetores unitários. Tem um outro vetor aqui, que é o vetor L, que ele aponta na direção da fonte de luz. E ele também é unitário. Então, se o meu vetor L está nessa direção aqui, imagina que a minha fonte de luz está exatamente aqui nessa direção. Tá. Existe um ângulo θ aqui, que é o ângulo de incidência da luz. Então, aqui existe o ângulo θ, que é o ângulo de incidência da luz, que é o menor ângulo que existe entre o n e o l. Lembrando que a gente usa esse ângulo, que é o produto escalar de n por l, para fazer o cálculo da reflexão difusa. Mas vamos falar agora sobre esses dois outros vetores aqui, que é o r e o v. O r, ele representa esse vetor a direção da reflexão especular ideal. Então, quando o feixe de luz chega aqui na direção do vetor L, boa parte da reflexão acontece em quê? Na direção de R. E olha que interessante, o menor ângulo que existe entre N e R tem o mesmo valor θ. Então, se esse ângulo aqui θ entre N e L for 30 graus, o valor do θ aqui entre N e R também vai ser 30 graus. É uma propriedade, então, dos modelos de iluminação. Tá. Existe um outro vetor aqui, que é o vetor V, que aponta para quem? Ele aponta na direção da câmera. Então, aqui, por exemplo, imagina que aqui tá, onde eu estou apontando o mouse, tá a câmera. O menor ângulo que existe entre V e R aqui é o φ. E esse aqui é o ângulo de reflexão especular. Tá. Então, lembrando, esse vetor V aqui aponta na direção da câmera. Então, a gente vai usar esses vetores aqui para ajudar a gente a calcular a reflexão especular. Mas para isso, antes, a gente tem que aprender algumas propriedades da reflexão especular. Então, em um refletor ideal, que seria o quê? Um espelho perfeito. Um espelho. A luz incidente é refletida somente na direção da reflexão especular. Então, basicamente, a luz que incide pelo feixe de luz, ela é praticamente totalmente refletida na direção do vetor R. E será visível somente quando V e R coincidirem, ou seja, quando o φ ali for igual a 0 graus. Então, num espelho perfeito, para você ver a reflexão especular ali, o V e o R aqui tem que coincidirem, ou seja, φ igual
a 0 graus. Mas na prática, a maioria dos objetos não são refletores ideais. Então, objetos que não são refletores ideais vão exibir a reflexão especular ao redor de R, que é o vetor da reflexão especular ideal, em um intervalo finito de posições de visão. Significa o quê? Então, aqui nesse meu lado esquerdo, eu tenho que seria uma shiny surface, que seria uma superfície brilhante. Numa superfície brilhante, o que acontece? Aqui, então, eu tenho 3 dos meus vetores, o L, o N e o R. E cadê o V? Então, o que eu estou dizendo aqui, na verdade, com essa frase aqui, ó, objetos que não são refletores ideais, exibem reflexão especular ao redor de R em um intervalo finito de posições de visão, significa que numa superfície brilhante, o vetor V ele tem que estar nessa faixa aqui, que está representada por esse faixa de direções de vetores, que está em azul claro aqui. Então, meu vetor V que aponta para a câmera teria que estar nessa mais ou menos direção aqui, ou seja, bem restrito, bem próximo de R. E aí sim eu conseguiria ver a minha reflexão especular. Numa superfície mais opaca, a direção ali, a orientação do vetor V tem um pouco mais de liberdade para a gente trabalhar com a reflexão especular. Então, num dull surface, que seria uma superfície mais rugosa, menos brilhante, ela tem um campo maior de reflexão especular. Significa o quê? Que meu vetor V pode estar em toda essa faixa aqui possível de localização que está em azul claro, para eu conseguir ver a reflexão especular. Então, em superfícies brilhantes, o vetor V tem que estar muito próximo ali de R para eu conseguir ver a reflexão especular. Em superfícies menos brilhantes, mais rugosas, o vetor V precisa estar próximo de R para ver a reflexão especular? Precisa, mas nem tanto. E uma regra de ouro basicamente quanto mais próximo o vetor V tiver de R, maior a quantidade de reflexão especular que eu consigo perceber. Então ali a gente quer que o ângulo φ seja o menor possível para a gente ter um índice de reflexão especular bem alto. Então o modelo de Phong vai definir a intensidade de reflexão especular como ser proporcional a cosseno de φ elevado a ns. Lembrando que φ ali é o ângulo de reflexão especular, que ele está entre 0 e 90 graus geralmente. E por que eu estou abstraindo um pouco do ns por enquanto? Por que eu estou usando o cosseno de φ ali? Então lembrando, quanto menor esse ângulo aqui φ, que é o menor ângulo que existe entre V e R, mais fácil eu vou conseguir ver a reflexão especular. Então, se φ fosse igual a 0, significa que V e R estariam coincidindo, ou seja, a reflexão especular ao máximo. Mas quanto maior φ aqui, ou seja, o ângulo entre V e R, quanto maior ele, menos eu consigo ver a reflexão especular. E que função trigonométrica penaliza o aumento do ângulo? O cosseno. Então, o cosseno ele é decrescente no intervalo de 0 a 90 graus. Cosseno de 0 é igual a 1, cosseno de 90 graus é 0, e os graus ali intermediários é decrescente de 1 até a 0. Tá. E o NS, quem que é o NS? O NS é o expoente de reflexão especular. Ele é determinado pelo tipo de superfície. Quanto maior o valor de NS, mais brilhosa eu quero que seja a minha superfície. Quanto menor o valor de NS, mais rugosa ela vai ser. Esse NS aqui é um pouco diferente a faixa de valores dos outros parâmetros que eu falei até agora. Que o NS, por exemplo, em OpenGL, ele vai de 1 a 128. Mas na teoria ele pode ir de 1 a 256. Então ele não está na faixa de 0 e 1. Ele está numa faixa bem maior. Então, por exemplo, de 1 a 128 ou 1 a 256. Numa superfície brilhante, então a gente vai ter valores altos de NS. Por exemplo, 100, 128, 256. Numa superfície rugosa, vai apresentar valores baixos de NS. Por exemplo, 1, 2, 3, 5, 10, 15. Uma coisa mais baixa. Quanto mais baixo, mais rugosa. Se fosse um refletor perfeito, ou seja, um espelho, significa que o NS teria que estar tendendo ao infinito, tá? Tá? E como que esse NS vai afetar essa função do cosseno? É isso que a gente vai ver nesses gráficos aqui. Então, aqui eu tenho diferentes gráficos da função cosseno de φ elevado a ns, usando diferentes valores do expoente especular, ou seja, ns. Nesse primeiro gráfico aqui, eu tenho, na verdade,
função do cosseno aplicado ao ângulo φ no intervalo de 0 a 90 graus. O NS está igual a 1, porque não está sendo elevado a nada. Então, NS igual a 1 nesse caso. Observe aquela propriedade que eu já falei da função do cosseno. Então, cosseno de 0 graus é 1. Cosseno de 90 graus é 0. Então, ela é uma função que penaliza o aumento do ângulo. Quanto maior o ângulo φ, menor o valor do cosseno. Ou seja, menor o índice ali da reflexão especular que eu vou ter. Então, quanto maior o ângulo φ, por exemplo, 40 graus, vai ter uma reflexão especular menor do que quando φ for, por exemplo, igual a 10 graus ou 0 graus. Tá. E nesses outros gráficos aqui, o que foi feito? Aqui é o gráfico do cosseno quando o NS é igual a 8. Aqui é o gráfico do cosseno quando o NS é igual a 64. Aqui é o gráfico do cosseno quando o NS é igual a 128. E aqui é o gráfico do cosseno quando é igual a 256. Tá. Lembrando uma coisa. O valor do cosseno no intervalo de 0 a 90 graus fica entre 0 e 1. Ou seja, valores iguais a 1 ou menores, mas maiores que 0. Então, lembrando, os nossos valores ali do cosseno de φ estão entre 0 e 1. Então, por exemplo, um valor que é 0,2. Se eu levo ele a um valor maior que 1, por exemplo, elevado a 2, vai dar 0,2 vezes 0,2 ao quadrado, que vai dar 0,04. Ou seja, diminuiu. Então, significa que quando o NS é maior que 1, na verdade, a minha função do cosseno vai tender a 0 cada vez mais rápido, quanto maior for o NS. Por exemplo, aqui NS igual a 64, um pouquinho depois de 20 graus, o meu cosseno de φ ali elevado a NS já está em 0. Ou seja, o meu φ, quando o NS igual a 64, que é o menor ângulo que existe entre V e R, vai estar mais ou menos até um pouquinho acima de, um pouquinho menos de, um pouquinho abaixo, abaixo ali de 20 e poucos graus, para conseguir ver a reflexão especular. E quando NS igual a 128, significa que aqui a minha função está tendendo a 0 já quando o φ é mais ou menos 15 graus. Ou seja, o menor ângulo aqui que vai ser possível para ver reflexão especular está mais ou menos entre 0 e 15. E quanto mais próximo de φ o φ tiver de 0, mais fácil vai ser ver essa reflexão especular. Que nem a gente viu aqui nessa imagem. Então, para valores grandes de NS, o valor de φ tem que ser bem baixo para ver uma reflexão especular. Já para valores mais superfícies mais rugosas, o valor de NS pode ser mais baixo. E aí eu tenho um ângulo maior de φ para conseguir ver essa reflexão especular. Então, a intensidade da reflexão especular também vai depender das propriedades dos materiais de superfície. Então, uma das coisas que é o material de superfície agora é o NS, que a gente aprendeu que está entre 0 e 128. Quanto maior o valor dele, 1 e 128 na verdade, quanto maior o valor dele, mais próximo está de uma superfície brilhante. Quanto menor o valor de NS, menos brilhante a superfície. Mas tem outra material ainda, que é o KS. Então, da mesma forma que existe o K e o KD, também existe o KS, que é o coeficiente de reflexão especular. É um valor que é particular a cada objeto, que fica entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior reflexão especular daquele objeto. Então, o K, o KD, o KS e o NS são particulares a cada objeto, tá? Lembrando que ele vai estar entre 0 e 1 se ele for um objeto, a gente estiver trabalhando com modelo em níveis de cinza, que é o que a gente está trabalhando até agora. Então, é possível aproximar a intensidade de reflexão especular para um dado material usando o coeficiente de reflexão especular KS. Então, usando o coeficiente de reflexão especular KS, a gente pode escrever o modelo de Phong de reflexão especular como KS, que é o coeficiente de reflexão especular que eu estava falando agora há pouco, vezes o mesmo IL da reflexão difusa, que é o índice da fonte de luz com índice L, vezes o cosseno φ elevado a NS que a gente estava falando agora há pouco. Então, IL ali é a intensidade da fonte de luz com índice L e φ é o ângulo de visão relativo a R. E NS ali é o expoente da reflexão especular. Lembrando, quanto mais brilhante a superfície, maior você coloca o NS. Isso aqui vai penalizar um pouco a função do cosseno, fazendo com que o φ tenha que seja um valor cada vez mais baixo para ver uma reflexão especular.
Mas se a superfície for mais brilhante, você vai colocar então NS mais alto, penalizando ali mais ainda o aumento do ângulo φ, mas você também vai colocar o KS mais alto, tá? Se a superfície for mais rugosa, você coloca o KS mais baixo, mas tendendo a zero, e você coloca o NS mais baixo também, tendendo ali mais a 1. Mas aí ele vai penalizar menos ali o aumento do ângulo φ. Tá. Só que a gente não tem exatamente o ângulo φ. Como que a gente consegue então o ângulo φ? O cosseno de φ para ser mais exato. O produto escalar então de V e R. Então, como V que aponta na direção da câmera e R que aponta na direção da reflexão especular ideal são unitários, o produto escalar de dois vetores unitários é igual ao cosseno do menor ângulo entre eles, ou seja, cosseno de φ. Então, ao invés de usar cosseno de φ elevado a ns, eu vou usar produto escalar de V por R elevado a ns. Só que tem uns detalhes. Se V e L estiverem do mesmo lado da normal, ou seja, tem L que aponta para a fonte de luz. Se a câmera estiver para o mesmo lado da fonte de luz, você não vai ter reflexão especular, tá? Porque o ângulo φ vai estar muito alto. E aí significa que o produto escalar de V por R é menor ou igual a zero. Você vai colocar um valor negativo ali? Não, você coloca zero no lugar. Então, se o produto escalar de V por R der zero ou negativo, você zera toda a parte da reflexão especular. Outro detalhe é se a fonte de luz estiver atrás da superfície, que é produto escalar de N por L menor ou igual a zero, que também zerava a reflexão difusa, também vai zerar a reflexão especular. Então, se produto escalar de V por R for menor ou igual a zero, ou produto escalar de N por L for menor ou igual a zero, você vai gerar a reflexão especular. Caso o produto escalar de V por R for maior que zero e produto escalar de N por L for maior que zero, aí você calcula a reflexão especular. Como? Como KS vezes IL vezes produto escalar de V por R elevado a NS. Lembrando que esse produto escalar de V por R, por baixo ele é o quê? Meu cosseno φ. Mas qual que é o negócio? Eu não tenho o ângulo φ para calcular o cosseno dele, mas eu tenho os vetores V e R. Por isso que a gente usa o produto escalar de V e R. Tá. E você deve estar pensando, como eu calculo o vetor R? Tá. Então, existe essa forma aqui que a gente pode usar para calcular o vetor R. Se alguém quiser, eu vou simplesmente apresentar ela aqui, mas se alguém quiser os detalhes de como eu cheguei nela, tá lá no apêndice desse material, tá? Então, a direção de R ela pode ser calculada como R igual a normal vezes o produto escalar de N por L, e aí multiplicado por 2, menos L. Isso vai dar um vetor, que é o vetor R. Ou seja, você consegue calcular o vetor R a partir dos vetores N e L. N é a normal superfície, L tá apontando na direção da fonte de luz. E o V, que aponta na direção da câmera? Eu vou falar de como calcula ele daqui a pouco. Mas antes disso, eu vou falar então dos efeitos, mostrar um efeito aqui de exemplos da reflexão especular variando KS/NS em uma superfície esférica iluminada por uma única fonte de luz pontual. Então, lembrando, o expoente de reflexão especular, que é o NS, ele varia, por exemplo, de 1 a 128. Então, aqui está assumindo vários valores. Então, 8, 16, 32, 64, 128. A regra básica é, quanto mais brilhante é uma superfície, maior valor de NS e também maior valor de KS. KS aqui está setando os valores 0,10, 0,3, 0,5 e mostrando cada esfera aqui com esses valores. A esfera mais brilhante, que é do canto superior direito aqui, é quando NS igual a 128 e NS igual a 0,5, neste exemplo. NS poderia sumir até 1, tá? E o vetor V? Então, a gente sabe como geralmente o normal vem ali acompanhado do seu modelo geométrico. O vetor L, a gente aprendeu como calcular ele na videoaula passada. O vetor R, apresentei a fórmula agora há pouco. E o vetor V? Então, o vetor V ele pode ser calculado usando a posição da superfície para a qual estou calculando a iluminação e a posição de visão, que é P-view, que é a posição da câmera, que a gente aprendeu lá em view em 3D. Então, a posição da câmera menos a posição da superfície vai me dar o vetor V. Mas lembre-se de quê? Normalizar esse vetor dividindo seus valores, cada uma de suas coordenadas, pela norma desse vetor.
Uma coisa que o OpenGL, quando eu for explicar o OpenGL para eliminação, eu vou mostrar o OpenGL pode fazer uma aproximação desse vetor V considerando uma única direção de visão para todos os pontos na superfície. Isso aí vai acelerar o cálculo, mas vai piorar o resultado, tá? Por que é oferecida essa opção? Porque, na verdade, calcular o vetor V, apesar de ser um cálculo relativamente simples, lembrando que a gente está calculando esse modelo de iluminação para todos os pontos na superfície de um único objeto. Então, ficar calculando essa equação várias vezes é um pouquinho custoso. Então, ele dá essa opção de aceleração, apesar de piorar o resultado. Mas se você quer um resultado melhor, deixa a opção padrão, que é calcular o vetor de fato. Então, qual que é a minha equação completa? Então, agora eu vou juntar a reflexão ambiente, a reflexão difusa e reflexão especular em uma única equação. Então, a equação da reflexão especular difusa combinada é essa aqui. Lembrando que essa equação é para a única fonte de luz. Então, para uma única fonte de luz, podemos modelar a combinação das reflexões difusa e especular como Ka vezes IA, que é a reflexão ambiente, mais KD vezes IL vezes produto escalar de N por L, que é a reflexão difusa, mais KS vezes IL vezes produto escalar de V por R elevado a NS. Lembrando, Ka é o coeficiente de reflexão ambiente, um valor entre 0 e 1, se estiver no mundo de nível de cinza. IA é o índice da iluminação ambiente, também um valor de 0 e 1, e é específico para a cena. Ka é específico para cada objeto, tá? É um dos materiais do objeto. KD é o índice de reflexão difusa. Está muito associado à cor do objeto. Quanto mais alto o KD, mais, no caso aqui, níveis de cinza, mais claro vai estar aquele objeto. Mas tendendo a branco. É um valor entre 0 e 1 específico para cada objeto, porque ele também compõe os materiais do objeto. Vezes IL, que é o índice da fonte de luz, específica para cada fonte de luz. Por isso tem um índice aqui L, que é, por exemplo, o OpenGL pode ter, se eu não me engano, 8 fontes de luz. Então, cada fonte de luz pode ter um índice diferente. Por enquanto, só uma fonte de luz que tem nessa equação aqui. E ela é específica para cada fonte de luz. Vezes produto escalar de N por L. O N, que é o vetor normal, ponto na superfície. O vetor L é o vetor que está apontando, saindo do ponto na superfície que eu estou calculando a iluminação na direção da fonte de luz, de índice L. Mais, agora a parte da reflexão especular. Ks é o coeficiente da reflexão especular. Está entre 0 e 1, é um dos materiais do objeto, é específico para cada objeto. Esse L aqui na reflexão especular é o mesmo IL da reflexão difusa. Vezes produto escalar de V por R. O V elevado a NS. V ali é o vetor unitário que aponta na direção da câmera, saindo do ponto na superfície até a câmera. O R é o vetor que aponta na direção da reflexão especular ideal. NS é o expoente de reflexão especular. Ele é particular cada objeto e está no intervalo um pouco diferente. Ele está de 1 a 128. Quanto maior o valor dele, mais brilhante o objeto. E KS também, quanto maior o valor dele, que está entre 0 e 1, mais brilhante o objeto. Lembrando que, umas condições dessa equação. A superfície será iluminada somente pela luz ambiente quando a fonte de luz estiver atrás da superfície, ou seja, quando o produto escalar de N por L for menor ou igual que zero. Então, se esse produto escalar aqui de N por L for menor ou igual que zero, você vai tirar a reflexão difusa e a especular, tá? E aí minha equação vai virar só Ka vezes IA. Tá. Outra condição é, se V e L estiverem do mesmo lado da normal, ou seja, se a câmera estiver para o mesmo lado da fonte de luz, significa que quando eu calcular o produto escalar de V por R, vai dar menor ou igual a zero. E nesse caso, você não calcula a reflexão especular. Se, lembrando que aí na condição anterior, NL se der zero aqui, você também não calcula especular, tá? Mas se só produto escalar de V por R der menor ou igual a zero, você não calcula especular, mas calcula difusa. Tá, mas geralmente uma está acompanhada da outra. Tá, essa é uma imagem que eu já tinha mostrado, então aqui eu tenho um modelo geométrico dos meus objetos, aqui é só com reflexão ambiente. Adicionei a reflexão difusa e, por fim, adicionei a reflexão especular. Então, você trabalha com as 3 reflexões juntas. Observe que elas apareceram juntas na equação.
Obviamente, consigo ver que a esfera aqui é mais brilhante, aqui está o efeito da reflexão especular, nessa área mais branquiçada. Eu consigo ver também um pouco do efeito da reflexão especular aqui nesse cone aqui. Já a reflexão difusa vai adicionar muito cor ao objeto e também esses efeitos de sombreamento no próprio objeto, que dá uma sensação de profundidade no objeto. E se eu tiver mais de uma fonte de luz? A gente modifica aquela equação um pouco. Como? A parte da reflexão difusa e da reflexão especular vão ser envolvidas por um somatório que vai iterar nas minhas fontes de luz. Então, se eu tiver 8 fontes de luz, esse somatório aqui vai de 1 até 8 e vai iterar em cima da reflexão difusa e em cima da reflexão especular. Então, é possível usar a quantidade de fonte de luz que se deseja. Para isso, soma-se as contribuições de reflexão difusa e especular de cada fonte. Então, você tem que a iluminação aí vai ser igual a K vezes IA, mais produto escalar de L igual a 1 até N, onde N aqui é o total de fontes de luz. Se eu tiver, por exemplo, 8 fontes de luzes, vai de 1 até 8. Vezes IL. E L aqui é indexado com o vetor L, que é o mesmo somatório. Por quê? O índice de iluminação de cada fonte de luz pode ser diferente. Vezes KD aqui, vezes produto escalar de N por L. O vetor L também está indexado com o índice L aqui do somatório. Por quê? O vetor L é aquele que aponta para a fonte de luz. As fontes de luz não estão necessariamente na mesma posição ou na mesma direção. Então, tem que ter o índice L ali. Porque esse vetor é diferente para cada fonte de luz. Mais, aí a parte da reflexão especular. KS vezes produto escalar de V por R. O R aqui também está indexado por L. Por quê? Se vocês lembrarem de como calculo o R, na equação para calcular o R, tem o L no meio. Então, se tem o L no meio, o R também vai ser afetado. Então, também o R é diferente para cada fonte de luz. Então, quando mais uma fonte de luz, você pegar um somatório aqui, que vai iterar sobre todas as fontes de luzes, que vão afetar a reflexão ambiente e a reflexão difusa. Observem que o IL aqui não apareceu nesse trechinho aqui da equação. Por quê? Ele está aqui antes sendo aplicado a toda essa parte do colchetes. Então, se eu aplicasse aqui, ia dar IL vezes KD vezes produto escalar de N por L, mais IL vezes KS vezes produto escalar de V por R elevado a NS. Lembrando que o I, o L e o R são indexados para cada fonte de luz. E lembra que na primeira videoaula eu falei de uma história de atenuação radial que penalizava a iluminação de objeto que estivesse mais distante da fonte de luz? Como que eu vou calcular, colocar aquela atenuação radial na equação de modelo de iluminação que a gente está aprendendo agora? Aplicando ela na reflexão difusa e especular. A atenuação radial não vai afetar a reflexão ambiente, mas vai afetar a difusa especular. Então, é possível formular um modelo de iluminação monocromático geral como a iluminação vai ser igual a parte da iluminação ambiente mais o somatório de L igual a 1 até N, onde N é o total ali das minhas fontes de luzes. E aí você aplicar a função de atenuação radial para a parte da reflexão especular e da reflexão difusa. Lembrando que a função de atenuação radial que a gente está usando e que o OpenGL também usa é 1 dividido por A0 mais A1 vezes DL mais A2 vezes DL ao quadrado. Quem que é o DL? É a distância entre o ponto na superfície e a fonte de luz com índice L. Então, a minha função de atenuação radial também aqui, também é indexada com L, porque cada fonte de luz local, por exemplo, pode ter uma posição diferente. E aí isso vai afetar o meu DL, que é a distância do ponto na superfície, que está sendo calculada a iluminação, até aquela fonte de luz específica. A0, A1 e A2 são as constantes de atenuação. Quando eu for apresentar a atenuação radial no OpenGL, eu falo mais dessas constantes. Então, lembrando, a parte da reflexão ambiente é K vezes IA, ela sempre vai ser calculada. A parte da reflexão difusa é KD vezes IL vezes produto escalar de N por L. Lembrando que o L depende da fonte de luz, então é indexado com L. Se o produto escalar de N por L, a fonte de luz está atrás do objeto. E aí o produto escalar de N vai dar menor ou igual que zero. O que você faz nesse caso? Você zera toda a parte da reflexão difusa. E a especular? Ela vai ser igual a zero se o produto escalar de N por L for menor ou igual a zero. Então, se você zerar a difusa pelo produto escalar de N por L ser igual a zero, você não vai zerar só a difusa, você vai zerar a especular também.
E ela também é zerada se o produto escalar de V por R der menor ou igual que zero. Se ela não for zerada para essas condições, a reflexão especular vai ser calculada como Ks vezes IL vezes produto escalar de V por R elevado a NS. Lembrando que R aqui também é indexado por L, porque no cálculo dele é usado o vetor L. Então, até agora, a gente estava no mundo monocromático. O Ka, o Kd, o Ks eram um valor entre 0 e 1. E o IL e o A eram um valor entre 0 e 1 também. Lembrando que IL e A era particular, o IA era particular a cena, IL era particular cada fonte de luz, o K, o KD e KS eram particular a cada objeto. E se eu quiser um mundo colorido no modelo de cor RGB? Então, para cores RGB, as intensidades são modeladas como vetores de 3 elementos, que vão designar os componentes vermelho, verde e azul. Então, IL, ao invés de ser um valor entre 0 e 1, vai virar uma tupla de 3 valores, que é o índice L para componente vermelho, o índice L para componente G, o índice L para componente B. E aí, o IA vai também virar uma tupla de 3 valores, para formar uma cor com índices RGB. Mesma coisa vai acontecer com o K, o KD e o KS. Então, similarmente, os coeficientes de reflexão são também especificados para os 3 componentes de cor. K vai virar uma tupla de 3 valores, KD e KS também. Cada valor vai virar, primeiro valor é componente R, segundo valor é componente G, terceiro valor é componente B. Então, dá para interpretar isso também como forma de que eu pegaria aquele modelo, aquela equação de iluminação e aplicaria ela 3 vezes. Primeiro para componente vermelho, depois para componente verde, depois para componente azul. Lembrando que NS não é afetado por ser um modelo de cor, um modelo de iluminação colorido, tá? Ele continua estando ali entre 1 e 128. Os vetores também continuam sendo vetores normais, vetores 3D, mesmo sendo colorido. Então, não afeta os vetores também, que tem que ser unitários, lembrando. Eu vou mostrar exemplos desse mundo colorido aqui no OpenGL, na próxima videoaula. Então, por exemplo, para definir a cor de uma superfície, coeficientes de reflexão difusa podem ser usados. Por exemplo, para a definição de uma superfície azul, um valor diferente de 0 tem que ser definido para a componente KdB, que é a reflexão difusa componente B, por exemplo, 1. Enquanto as outras componentes são zeradas, então o valor de R de KD e o valor de G de KD são iguais a zero. Então, se eu quisesse uma superfície azul, eu ia setar o KD como RGB, então 001. Uma tupla de 3 valores seria 001. Azul total ali, por isso que a componente azul está em 1. Então, nesse caso, estaria indicando que somente azul, a luz azul seria refletida e as outras duas componentes seriam absorvidas pela superfície. Lembrando, eu mostro um exemplo disso para compor, na verdade, um objeto amarelo lá nos exemplos do OpenGL na próxima videoaula. E aqui eu tenho uns exemplos, são antigos até, mas são válidos, de objetos sendo iluminados por esse tipo de objetos coloridos sendo iluminados. Então, exemplos de reflexão, considerando diferentes materiais e múltiplas fontes coloridas de luz. Lembrando que o índice da luz também pode ser colorido, tá? Aí eu passo a ter o IL ali também vira uma tupla de 3 valores. Então, eu posso ter uma fonte de luz amarela, branca, verde. Eu posso ter diferentes cores de fonte de luz. E por essa videoaula é só. Na próxima videoaula, a gente fala de como aplicar esse modelo de iluminação no OpenGL. Por hoje é só.